VWAP, pessoal. Preço médio ponderado por volume. A importância da média institucional para os preços. Amigos, essa média, a VWAP, ela é utilizada principalmente por robôs, certo? Ela é a famosa média dos tubarões. E é uma média assim que para mim funciona muito bem. Em especial para gráfico de 5 minutos. 10 também funciona, 15 também funciona, só que acontece, pessoal, eu não dou tanta relevância para um gráfico de 15 minutos para ela, por exemplo. Os 5 minutos eu costumo respeitar essa média. Porque assim, ó, o cálculo da VWAP leva em consideração o que, pessoal? O volume das ações negociadas, certo? Em um determinado preço. Outras médias móveis são calculadas como base nos preços de fechamento. Abertura, máxima e mínima, certo? Então assim, pessoal, quando os preços estiverem trabalhando acima da VWAP, eu tenho um mercado em tendência de alta. Quando os preços estiverem trabalhando abaixo da VWAP, tendência de baixa, certo? Agora tem um ponto importante, que é assim, ó, a VWAP é muito utilizada para medir a eficiência comercial das grandes instituições, investidores que trabalham para bancos de investimentos ou até mesmo fundo de hedge, que necessitam negociar grandes lotes de ações e não podem sair e entrar no mercado de uma única operação. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes, quando o mercado vem de encontro a VWAP e faz o teste, ele respeita a VWAP e segue em alta. Nesse teste na VWAP, pessoal, muitas vezes tem instituições liquidando posições. Ok? Porque, por exemplo, o player ele quer comprar abaixo da VWAP para poder, consequentemente, deixar o mercado desperdido a VWAP e vender acima. Vamos anotar aqui, ó. Eu quero que vocês anotem comigo, ó. Processo Então, pessoal, o que é o processo de dispersão dos preços? O mercado, por exemplo, aqui a gente tem 2 testes na VWAP, né? Então, quando o mercado conseguir afastar da VWAP, é o processo de dispersão. O mercado tomou um rumo, o mercado conseguiu se afastar. Entende? Então, agora a gente está entrando numa tendência definida, porque a gente vai ter as médias dando suporte na operação, dando suporte no movimento. Isso você tem que prestar muita atenção, pessoal. Já pensou um player, um grande player, que vai comprar aqui, com movimento esticado, sabendo que a VWAP está lá embaixo, ele sabe, ele tem em mente que ele está comprando caro. Que ele quer que o preço volte para poder comprar de novo próximo à VWAP. Essa é a lógica, esse é o raciocínio, pessoal. Beleza? Então, anotem sobre a dispersão dos preços. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? O mercado vinha trabalhando no suporte. A gente tem VWAP, não é mesmo? O mercado acelera. Nessa acelerão dos preços, essa aceleração convincente do mercado, ele já desperdiu dos preços, pessoal, ó. A VWAP já está correndo por aqui, ó. Ocorreu o que? A dispersão dos preços. Então aí você sabe, opa, se afastou, os players estão querendo levar o mercado para cima, deixar o mercado caro para vender um preço muito maior, não é mesmo? Para depois ela corrigir, vir trabalhar abaixo da VWAP, para eles consequentemente comprar de novo, ou, né, quiçá jogar o mercado para baixo e comprar mais barato. Essa é a lógica, pessoal. A gente, como diz o bom termo, a gente é sardinha, não é mesmo? Então a gente tem que entender o que está acontecendo no gráfico e seguir o que os players estão seguindo.
Entendeu? Esse é o raciocínio, pessoal. Simples. Simples e objetivo. Não tem nada de extraordinário. Nada. Vamos voltar. Aqui. Característica da VWAP. Algumas características. Rompimento baixista. Certo? O mercado vai vir, vai romper a média. Rompimento altista. Quando a VWAP estiver trabalhando flat, você sabe o que? VWAP flat significa que o mercado está trabalhando na média. Significa que o mercado está num preço justo para ambas as pontas. Ponta compradora, ponta vendedora. Ok? Neste exemplo aqui, ó, o que a gente vê? Que o mercado ele passa boa parte do pregão, eu diria o pregão inteiro, cortando a VWAP para cima e para baixo. Ó. Entendeu, pessoal? Então aqui, neste cenário, o mercado, ele consequentemente está trabalhando na média. Ele não ocorre uma dispersão. Aquela dispersão que a gente espera, sabe? Para o mercado acelerar o movimento. Só que acontece, mesmo assim, você vai estar com as outras médias aqui, que vão também estar flat. Certo? Só que, claro, mesmo com o cenário assim, vai gerar algumas operações, né? Como aqui, por exemplo, como uma venda aqui, outra venda aqui, uma compra aqui. Vai gerar operações, só que você tem que entender que o mercado está na média. Se o mercado está na média, você tem que entender que se você realizar uma operação, você sabe que a VWAP está flat, você sabe que o mercado não vai andar. Então, alvos não é operação para ser conduzida quando a VWAP está flat. É operações para você realizar, pegar o teu troco e sair fora. A gente está na média, a gente não está no movimento de dispersão. Olha agora, quando ele vence a VWAP, ó, abre o pregão seguinte. Ó, agora despediu da VWAP. Reparou? Que todo aquele movimento de alta, ele voltou. Quando ele dá essa forte onda de impulsão, ele vem corrigir. Os players querem isso. Corrigiu bacana. Olha a entrada da barra compradora. Por quê? Porque agora eles compraram bonito. Eles compraram na média para vender lá em cima. Essa é a lógica, pessoal. Outro ponto que eu gosto de trabalhar. O pullback na VWAP. Entendeu? O preço vai, faz pullback na VWAP e segue o movimento vigente. É um dos de maior relevância esse movimento. Sempre, pessoal, é muito importante estar atento a isso. Movimento de baixa, o que ele faz? Vem, né? Volta a fazer o pullback e segue em alta. A gente pode pegar o gráfico e analisar isso, ó. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Expansão, contraiu o pullback, tome, vai para cima, pessoal. Observe os testes na VWAP, ó. Veio, pullback, vai. Veio, pullback, vai. O que a gente tem aqui? Mercado trabalhando na média. Certo? Onde ocorre a dispersão? Olha como demorou. Olha como ele ficou esse pregão inteiro. Pegou uma faixa do outro pregão. Aqui os preços desperdiu, ó. Opa! O que você está vendo? Agora eu afastei da média. Tá interessante. Vamos ver esse movimento corretivo aqui, ó. Bem provável que a gente deveria ter o que aqui? Uma média de 9 períodos, talvez. Correndo aqui assim, ó, protegendo o movimento. Não é mesmo? Então, essa correção que vai acontecer agora, já tem os preços afastados da VWAP. Então, já tem a dispersão dos preços, entendeu? E agora, caso ele retorne para a VWAP, ó. Caso ele retorne para a VWAP, ele vai fazer um teste ou vai mudar a sua direção, reversão do movimento, beleza? Então tem que ficar claro isso, pessoal. Essas são as importantes características da VWAP. Se a gente pega aqui, ó, se a gente acrescentasse demais médias, lembra que eu falei sobre o pullback com junção de médias? Quando a VWAP está junto, já pensou num pullback, pessoal? Que eu mostrei para vocês aqui, as características. Se ele faz um rompimento da VWAP e volta a fazer pullback em cima de uma média de 20 VWAP, você não vai vender? Lógico que você vai vender, pessoal. É forte o cenário, é forte o contexto. Ok? Beleza. Outra importante característica a ser observada é que muitas instituições, pessoal, que têm robôs programados,
trabalha com determinadas porcentagens no dólar e não no índice, beleza? No dólar. E essas porcentagens, pessoal, ela é um cálculo realizado para melhorar o preço médio dos players, ou seja, para eles entrar mais forte nas operações. Então, uma porcentagem que é de extrema importância é um afastamento de 2%, certo? Que não é comum. Então, quando os preços bater a casa dos 2% afastaram da VWAP, a gente tem um alerta para uma correção acentuada ou até mesmo uma reversão de tendência. O evento não ocorre com frequência, tá, pessoal? Só que é importante o quê? Quando o mercado bater 1,30, 1,40, 1,50, igual eu mostrei na média de 50, opa, você já liga o alerta, né? Pô, já estou trabalhando nas extremidades, já estou trabalhando num afastamento considerável. Será que realmente eu vou continuar operando a favor desse movimento? Tudo isso vocês têm que analisar. Vamos olhar o gráfico? Beleza. Movimento esticado. O que a gente vê? O mercado esticou. Não é mesmo? Então, se você clicar em cima da VWAP e arrastar, quanto a gente tem de afastamento aqui, pessoal? 1,34%. Você já não acha que a gente já está num afastamento considerável? E agora? O mercado continua caindo. Vamos colocar aqui no dojizinho. 1,50%. Vocês não acham que já está no afastamento considerável? Então, pessoal, os players que estão de olho nisso daqui já estão pensando em comprar. Porque eles falaram, o movimento já caiu muito. Se a gente não comprar agora com essa porcentagem, o mercado pode retornar. Lembra que essa porcentagem é dos players. Essa porcentagem não é nossa, grafista. É deles. Eles estão vendo. Só que se eles estão vendo, você sabe que eles têm força para puxar o mercado, não é mesmo? Colocar um lote maior, entrar com a mão pesada, dinheiro de fundo, entendeu? Então, se eles estão vendo, a expectativa é o quê? Que eles puxem o mercado. E eu só quero pegar o que ele... Eu só quero seguir os grandes players, pessoal. É para isso que eu opero. Eu não opero para ninguém me seguir, ninguém fazer igual eu. Porra, quem sou eu para puxar o mercado? Né? Eu quero seguir eles. Então, se o mercado já afastou, olha aí. Você já está ciente disso. Por que você ficar assistindo na venda? Movimentos curtinhos, ó. Vamos ver quanto bate de porcentagem nesses movimentos curtinhos. Tem 0,5%. Entendeu? Eu estou falando para vocês olharem a porcentagem só em movimentos longos, pessoal. Porque quando tem esses movimentos longos, bate 2%, se aproxima, o mercado vai dar uma reversão de tendência. E é aí que você pega a pernada inteira. É aí que os caras adivinham topo e fundo. Entendeu? E não ficar caçando topo e fundo aí que nem um indisciplinado. Tem cabimento uma coisa dessa. Olha aqui. Olha aqui quanto bateu. Vê essa pancada aqui, pessoal. Eu até lembro desse dia aqui. Foi impressionante. (2,05%. Quem comprou nesse rompimento e tá segurando o trade achando que a média vai vir para cá, esqueça, pessoal. Os players não vão continuar comprando. Eles estão vendo, ó, que já ficou caro. Olha lá. Espera amortecer, né? A fase de amortização para diminuir, os preços se aproximarem da média, aí volta a comprar. Entendeu? Essa é a lógica, pessoal. Essa é a lógica dos grandes players. Eu, particularmente, vou ser bem sincero para vocês, eu já tenho na cabeça quando dá 2%, eu já tenho na cabeça quando é um movimento esticado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu cheguei num nível onde eu opero sem nada. Eu opero assim, com gráfico limpo.
Porque você acompanha tanto comportamento de média, comportamento de preço, que você acaba sabendo aonde vai estar determinada média, determinado VWAP, determinado 200, entendeu? Eu acabo ficando com isso na cabeça, então muitas vezes eu já sei aonde está o posicionamento da média. Só que eu uso ela por quê? Como embasamento técnico, como auxílio. Isso é legal, entendeu, pessoal? E essa leitura vocês vão se desenvolver com o tempo. E vocês vão ver, vai por mim. O mercado não tem erro, pessoal. Beleza? Vamos voltar agora. O que a gente tem aqui? Tipos de rompimento. É aí que mora o perigo, pessoal. Operar rompimento de VWAP é muito interessante. Certo? Só que o que? A maioria cai nas armadilhas. O que o fulano vai? Comprar atrasado. Por exemplo, rompimento ideal. Para o rompimento ideal, pessoal, o mercado rompe a VWAP no seu início de movimento. E o ideal é o quê? Que esteja apoiado por outras médias móveis, né? Dando suporte ao movimento, fortalecendo o cenário. Então, esses dois rompimentos, quando eles ocorrerem no início, ainda é favorável. Mas agora, pessoal, do outro lado da moeda, quando o mercado já tenha dado um pouco e rompe a VWAP, é atrasado, pessoal. Rompimento não recomendado. Só que aí mora o perigo. Muitas pessoas acham porque rompeu a VWAP, eu vou entrar. Poxa vida, você vai pegar todo esse movimento que já andou. Aí você vai entrar aqui. Não tem fundamento nenhum, não é mesmo? Tem que esperar, pessoal, o movimento certo. Ok? Olha esses exemplos aqui. O mercado testou suporte numa briga extrema, ó. Eu gosto muito de trabalhar com as estruturas, ó. Briga extrema. Quando ele se prepara para romper a VWAP, lembra que eu falei para vocês eventos técnicos sobre as médias? Então, um evento técnico sobre a VWAP vai ocorrer assim, ó, próximo dela, ó. Entendeu? O rompimento foi próximo dela, pessoal. Um rompimento assertivo. Outro rompimento legal. A gente vem o quê? Movimento de expansão, contração, evento técnico sobre a VWAP, rompendo com barra de força no pivô de baixa. Certo? Então aqui eu tenho um movimento validado. Eu tenho uma operação que pode ser feita utilizando este contexto da VWAP. Só que agora, pessoal, quando a gente olha do outro lado, o que você vê? O mercado rompendo a VWAP de forma esticada. Por quê? Porque a VWAP já está aqui, ó, na faixa de resistência. Então, este rompimento, pessoal, ele ocorre de forma esticada, totalmente equivocado para quem pensa em comprar aqui. E eu sei que tem player que compra aí. Tem pessoas que compram aí. Ah, tô com um contrato, tô com 2 contratos, vou comprar aqui. E não. Vai perder dinheiro do mesmo jeito. Com 1, 2 contratos, não importa. Pela ponta vendedora. O mercado está no suporte. Certo? Rompeu o VWAP. O que a pessoa pensa? Ah, tô rompendo o VWAP com suporte. Tô vendido aqui. O mercado continuou? Continuou. Mas foi uma operação que você levou sorte. Totalmente errada. Totalmente equivocada. Ok? Não recomendo, pessoal. Agora, depois que ele fez o pullback, a venda era aqui. Certo? Se vocês se adaptarem a fazer o errado, na cabeça de vocês já vai estar programado. Não, eu vou entrar ali porque funciona. Nem sempre vai funcionar. Quem diria para você que ele ia romper e ia continuar? Levou sorte, não é mesmo? Ele não poderia rejeitar. Olha o final do pregão que acontece. O mercado volta acima da VWAP. Beleza? Observe este exemplo, pessoal. O mercado vem e marca um topo, né? Vai voltar a testar lá. Até aí tudo bem. Vocês concordam comigo que a VWAP está servindo como suporte
Aqui, com o mercado trabalhando na média. Lembra que está trabalhando na média, ok? A VWAP está servindo como suporte. Quando o mercado está se desenvolvendo, está rompendo a VWAP. Ele está rompendo esse... Então aqui, apesar de ser uma operação agressiva, é uma operação válida vender aqui em cima dela. Por quê? Eu estou com um evento técnico, pessoal. Eu estou com um evento técnico ocorrendo de rompimento da VWAP. Certo? A mesmo, independente se ele esteja trabalhando na média. Ok? O que a gente vê aqui? Que o mercado está trabalhando na média. Mas aqui a gente vê topo duplo, rompimento da neckline, que consequentemente é a VWAP que está aqui, e está rompendo aqui essa média. O teu stop vai estar aqui, certo? Como eu estou vendendo na segunda barra, veja que é uma operação muito agressiva, só que é uma operação com evento técnico. É um rompimento de VWAP com evento técnico. Eu estou sujeito que o mercado corrija cerca de 50% deste movimento para continuar embaixo, não é mesmo? Beleza. Então vamos ver o que acontece. Olha lá. Este movimento que era para acontecer até aqui, ele foi quebrando aqui para baixo, pessoal. Então o mercado seguiu, o mercado respeitou um evento técnico de rompimento. Agora, vamos comigo. O mercado testou suporte, rompeu o VWAP, beleza, rompimento ideal. E agora? O mercado vem caindo. Você não concorda comigo que o mercado já deu uma pernada de baixo? E operar esse rompimento aqui era um risco. Por quê? Se eu operar aqui, provavelmente a pessoa vai colocar o stop aqui, não é mesmo? Tá. Agora faz o quê? O movimento continuou, mas a pessoa levou sorte, ó. A pessoa levou sorte aqui. Entendeu? Não é uma operação recomendada, pessoal. Esse rompimento ocorreu porque o mercado veio muito forte, mas porra, operação ruim é operação ruim. Não importa se ganhou, pessoal. É operação ruim. A gente pode aqui, ó, puxar o gráfico quantas vezes quiser. Ó. Rompimento ideal. Ó. Rompimento ideal. Teste suporte. Provavelmente a média de 9 ia estar fazendo aqui, né? Provavelmente a média de 9 ia estar fazendo isso. Lembra o esqueminha que eu falei para vocês da rejeição? Média de 20 ia estar aqui, né? Esse é um rompimento ideal. E aqui, rompimento não ideal. Já deu essa onda de impulsão. Vai romper de forma atrasada. Então isso não é um rompimento, ó. Certo? Rompimento não ideal. Não recomendado. Rompimento ideal. Rompimento lindo, ó. Lindo esse rompimento, ó. O que o mercado está fazendo aqui? Está preso, certo? O mercado está preso nessa faixa de briga. Então, pessoal, o rompimento dessa faixa de briga tem a VWAP como suporte. Então, uma venda já é recomendada aqui. Pô, rompeu o suporte. Acumulou aqui em cima, rompeu o suporte, estou vendendo. Agora a venda seria recomendada aqui? Não. Por quê, pessoal? Porque aqui ele já veio esticado. Se você vendesse aqui, você ia continuar pegando essa pernada esticada e sujeito a pegar o pullback. Aqui não, ó. Neste outro lado, o mercado já brigou aqui, ó. Eu estou pegando o pivô de baixa. Isso que vocês têm que analisar, pessoal, para evitar a tomada de decisões equivocadas, entendeu? Tomada de decisões equivocadas, precipitadas. Voltando aqui. Outro fator de extrema importância que muitas pessoas não prestam atenção. O preço de fechamento da VWAP. Como utilizar? Ó, os investidores que praticam a modalidade day trade devem estar atentos ao preço de fechamento do pregão anterior, dado que os algoritmos continuam atuando sobre esta região de preço, tornando-se um importante ponto de suporte e resistência.
É um ciclo de valores que rodeiam a VWAP e que mostra importantes informações lógicas sobre a ação do preço. Pessoal, o que vocês podem fazer? O que eu dou de dica? Se o mercado... É que eu não sei como que é a configuração de outras plataformas, ok? Porque tem algumas que o mercado, a VWAP fecha, só que o mercado ele continua, como que eu posso dizer? Ele continua, a VWAP em algumas plataformas ela continua, some nos dias anteriores, né? Só que aqui no Profit Chart, que é a ferramenta que eu estou utilizando para estudo com vocês, a VWAP continua. Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Claro, né, pessoal? Precisa confirmar. Né? Precisa confirmar. O mercado nem sempre vai respeitar. Tem toda essa questão de lógica. O que vocês podem fazer? Pegar uma linha imaginária e marcar o fechamento da VWAP. Ó. Vamos colocar em azul. Certo? Então, o que eu tenho para o pregão seguinte? Aqui já são 5,55. O mercado vai fechar. Então, o mercado fechando, eu já marquei a VWAP. O mercado vai abrir e já abre no preço da VWAP. Ó. Entendeu? O mercado já abre no preço da VWAP, pressentindo aquele patamar. Ou seja, os players continuam com memória ali. Ok? Olha o que acontece. Olha como volta a testar várias vezes. Beleza? A gente pode pegar outros dias também para analisar como importante. Ó, beleza? Aqui são... encerrar o pregão. Então eu vou pegar de novo o mesmo esquema. Vou marcar uma linha. Certo? Aqui. Vou colocar uma linha imaginária. Vocês podem colocar a cor de preferência de vocês. Eu vou deixar azul escuro. Esse é meu preço de fechamento da VWAP do pregão anterior. Mas claro, pessoal, que às vezes o mercado abre muito em gap e a VWAP está lá em cima, por exemplo. Ó, o mercado pode abrir em gap, né, e deixar a VWAP lá em cima. Então, pô, você vai marcar aqui, você sabe que está distante, né? Pode ser um ponto de resistência futuro, mas você não sabe se o mercado vai se desenvolver até lá. Então, o que você faz? Marquei, beleza. O mercado vai fazer o que, pessoal? Abriu. Abriu em gap de alta, barra de força, compradora, ativo dólar. Abriu, né? Beleza, o que o mercado faz? Eu tenho o suporte aqui que é o preço de fechamento de ontem, do pregão anterior. Olha lá. Como ele sentiu, beleza? Beleza, né? Vamos ver se eu tenho a sequência do dia aqui. Pra gente marcar um novo dia. Por exemplo, aqui, ó. Vamos marcar essa linha aqui. Vamos jogar nessa VWAP aqui. Concorda comigo que o mercado abre em gap de baixa. O preço de fechamento do pregão anterior está cortando o gap. Ok? Está na fronteira do gap o preço de fechamento do pregão anterior. Na fronteira do gap. Então, pessoal, o que você faz? Marcou a linha, você sabe que ali tem um importante ponto de resistência. O pessoal vai perguntar por quê? Fala, não, porque é o preço de fechamento da VWAP anterior. Eu sei que tem players de olho nesse preço. Tá marcado? Olha lá, pessoal. Ah, mas sentiu por causa do topo. Não, porque o topo estava aqui. O topo estava aqui, o topinho do dia. Certo? O topinho do dia estava aqui. Ele superou. Foi falso rompimento? Tem um preço de VWAP aqui. E eu sei que ela é uma memória dos players. Eu sei disso porque eu estudei. Eu li livros, pessoal. Eu li livro que falava somente sobre a VWAP. Certo? E continua lá, ó. Continua lá. Vamos ver se o mercado durante o pregão vai ter força para agredir lá de novo. Se aproximou. Falha de fundo. Se aproximou de novo. Falha. Olha lá, pessoal. Olha como está servindo como resistência, entendeu? Então, o que você só vai pensar em compra quando o mercado conseguir romper este patamar. Olha lá. Para conseguir romper, o que ele fez? Foram duas pancadas, pessoal.
Foram duas pancadas, beleza? 5h45, encerrou o pregão. Aí você pensa, oh, que interessante. Se você quiser, você pode deixar marcado os preços de fechamento e usar como suporte de resistência. Eu já fiz muito isso. Todos os dias eu marcava. E eu respeitava, pessoal. Aí o que acontece? Vamos trazer outra linha para cá. No preço de fechamento do pregão de hoje. Concordam comigo que a gente já tem uma base formada aqui? Certo? Então, esse preço de fechamento de hoje é o que manteve o mercado na média. Então, é aonde ele pode proteger o mercado, né? Proteger os preços. Então, o que a gente vê? O mercado evoluindo. Olha onde ele abre, pessoal. Olha o gap do mercado. Olha aonde ele abriu. Pegando exatamente o preço de fechamento do pregão anterior. Eu dificilmente em minhas operações, eu opero contra isso. Eu não opero, pessoal. Ele pode passar, mas eu não opero. Claro, né? Nem todo dia vai estar próximo, como eu falei para vocês. Quando tem um gap amplo, vai correr por cima, beleza? Para o mercado andar, ele não tem que desperdir da VWAP, pessoal. Olha lá. Olha isso. Então, os dois preços de fechamento próximo um do outro. Entendeu? Isso é uma tremenda força para os preços. Tem que estar atento, pessoal. Olha isso, ó. Agora desperdiu. Foi embora. Agora ele demonstrou para mim que o mercado fugiu, né? Que o mercado estava naquela área de valor, que o mercado estava trabalhando na média, num preço justo, mas o que os players querem? Ah, vamos jogar esses preços para baixo para a gente poder comprar mais barato futuramente, quem sabe? Entendeu? Quer trabalhar com porcentagem? Joga a porcentagem, ó, já passou 1%. Olha lá, ó, joga a porcentagem. 1,44. Já, você não acha que já esticou muito, ó? Certo? 1,50. Olha lá, ó. Entenderam, pessoal? O que os players fizeram aqui? Vamos voltar, vamos analisar de novo. Dois preços de fechamento próximo, certo? Mercado trabalhando na média. O que os players pensam? Vamos jogar para baixo para a gente poder comprar mais barato. Mercado caiu. Mercado caiu. Chegou aqui. Esticou. A gente tem um afastamento aqui de quase 1,50%. 1,5%. Vamos lá voltar aqui de novo. Ó, só para a gente ver. Confirmar. Para vocês verem. Ó. Olha lá. 1,66%. Mesmo olhando a VWAP distante, você já não precisa fazer porcentagem. Eu mostrei a porcentagem para as pessoas que não conseguem dominar no olho. No olho eu enxergo. No olho eu enxergo. O que eles fizeram? Eles jogaram para baixo para comprar de novo mais barato. Olha o que eles fizeram. Para comprar mais barato e jogar para cima, vende de novo. Porque se eles compraram aqui, pessoal, e o movimento já deu essa esticada, por que vão ficar segurando? Vão vender. Essa é a lógica. Beleza? Outro ponto interessante para analisar no day trade, pessoal, eu chamo de faixa de força. O que é a faixa de força, pessoal? É o espaço compreendido entre a VWAP e a média de 200 períodos, aonde os preços vão trabalhar aqui dentro, ó. Zigue-zagueando, ok? E presos aqui dentro. Vocês sabem que eu já falei a importância da média de 200, não é mesmo? E quando ela está em atrito com a VWAP? Se a VWAP também é importante e a 200 é importante, como os players se comportam? Entendeu? Isso é uma faixa que eu não opero dentro. O que lembra isso daqui? Não é a Trap Zone? A Trap Zone é a zona de armadilha? O que a gente mudou? A gente mudou a média de 20 para a VWAP. Entenderam? Então, se o mercado cai aqui dentro, pessoal, vocês não vão me ver operando. Porque está dentro da faixa de força. Ok? É perigoso. Ó, o recomendado para a faixa de força são os gráficos de 5 e 10 minutos. Entendeu? Aí eu mostro o exemplo acima. Eu tenho uma média de 200 ascendente. Eu tenho uma VWAP descendente.
A média de 200 está servindo como potencial suporte dinâmico e a VWAP como resistência dinâmica, não é mesmo? Concordam comigo que os preços estão presos aqui dentro, pessoal? Não é um triângulozinho simétrico que as duas formaram? Por que eu vou operar aqui dentro se eu posso aguardar o rompimento? Entenderam? Isso é importante, pessoal. Outro ponto importante. Você viu como o day trade não é só operar? Você viu o tanto de coisa que eu mostrei para vocês, o tanto de análise que eu mostrei para vocês durante todo esse capítulo? É importantíssimo estar atento a isso, pessoal. Observe comigo este exemplo. VWAP em verde, ascendente. Certo? Eu vou colocar em azul, pessoal, porque tá a cor dos candles ali. Ó, agora ficou legal, né? VWAP em azul, ascendente, média de 200, descendente. Faixa de força, certo? Eu não vou operar aqui dentro, pessoal. Aqui ele demonstrou rompimento, ó. Talvez eu teria comprado aqui. Claro, teria comprado aqui, já teria pegado um bom movimento, realizado parcial, consequentemente ter protegido a operação. O que o mercado faz? Continua entrando na faixa de força, ó. Tá vendo o mercado dentro da faixa de força? Então o que eu quero, pessoal? Eu quero esperar o mercado romper isso aí, ó. Eu não quero operar aqui dentro. Entendeu? Se a gente voltar ao gráfico, ó, a gente vai ver, ó, o mercado aqui dentro da faixa de força, ó. Não vou operar, aguarda o rompimento. Se ele escapar isso aqui, ele anda, ó. Entendeu? Ó, faixa de força com preço de fechamento do pregão anterior da VWAP, faixa de força. Olha como é perigoso. Olha como o day trade não é só pegar o gráfico e operar. Aí você pode me dizer assim: "Ah, Bruno, você pode tirar as médias e operar com o gráfico cru, certo? Com o gráfico cru e não ficar se preocupando com isso." Tá, mas isso aqui é que 80% dos meus stops acabaram, pessoal. Tanto que você vê no meus diários tem mais acerto do que erros. Entenderam? Ó, dá para realizar uma comprinha nesse padrão de Twin Towers aqui? Dá, que tá afastado. Mas quando elas estão juntas, ó, por exemplo, eu não vou operar esse rompimento de VWAP sabendo que eu tenho uma 50 aqui, uma 200 aqui. Agora, o que acontece? Depois que ele rompe a VWAP, bate na 200, aí sim ele faz um evento técnico, ó, para ir embora. Entendeu? Olha aqui. Olha a quantidade de pavio inferior quando o mercado começa a testar 200. Entre as duas, ó. Olha que perigo. O que eu mostro para vocês? Fechamento, pregão anterior, mercado segue em alta. Olha onde ele segura, pessoal. Fechamento da VWAP, pregão anterior. Poderia o quê? Ah, não sei o que colocar como alvo. Tá aqui, ó. Todas as médias estão abaixo. Será que eu coloco na 200? Mas antes de chegar na 200 eu tenho o quê? Fechamento anterior. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro módulo. Eu acredito que já tenha muita informação. Se eu forçar mais, eu queria acrescentar mais conteúdo, só que vai ficar muito extenso, vai ficar cansativo. E isso você pega com o tempo. Beleza? Então, tire o máximo de proveito dessas aulas, pessoal, que eu tenho certeza que vai mudar muito a concepção de vocês. Ok? A gente se encontra no módulo 2.